Olá, um ótimo dia para você. Conscientizar sobre a necessidade de preservação do meio ambiente. Esse foi o objetivo do Dia Mundial do Meio Ambiente criado pela ONU. No programa de hoje, vamos conhecer propostas e ouvir especialistas sobre o assunto. E a preocupação continua grande. Em meio a tanta diversidade, o que pode ou não servir de alimento? Pouca gente conseguiria responder a essa questão. E é divulgar esses conceitos que a professora Maed dedica à vida e à carreira. São vários anos de pesquisa e inúmeros conceitos. Pois é, e o que falta mesmo é informação. Segundo a pesquisadora, somente na Amazônia Legal, 21% das espécies têm potencial comestível. Falta agora fazer esse conhecimento chegar até a população. Eu vejo como uma questão de sobrevivência, soberania e segurança alimentar. Hoje nós estamos muito presos a tudo que é só o que é oferecido no supermercado, sem conhecer o quintal de casa, sem conhecer o que nós temos de biodiversidade. Então, o principal de tudo é conhecimento, e esse conhecimento ele pode vir desde a educação familiar, na base educacional, e acompanhar o indivíduo por toda a vida, e você tentar conhecer o que está ao seu redor. Então, assim, nada contra o que vem de fora, mas a gente poderia se alimentar melhor, ser mais bem alimentado de forma diversificada, com uma gama bem maior de nutrientes, se a gente pelo menos conhecesse a nossa flora, e o que a nossa flora tem de disponível como alimentício. Somente no Maranhão são mais de 20.900 espécies registradas, muitas classificadas como nutracêuticas, plantas com propriedades medicinais e que também servem como alimento. Romper barreiras como o preconceito acaba sendo um dos principais desafios. Existe um preconceito e ainda tem mais. Tem as pessoas falam muito que isso é comida de pobre, porque o que acontece? Muitas espécies de plantas lembram a época de vida difícil, às vezes no sertão, em qualquer lugar do Brasil, que tenha algum problema com relação a alimentos, fome e tudo mais. As pessoas associam isso à pobreza. Aí, quando as pessoas conseguem uma situação melhor, elas meio que se afastam disso como se fosse afastar. Então não existe isso, não existe comida de pobre. E nem, o que existe é comida, como eu falei. Então, assim, comida é comida em qualquer lugar. Na verdade, o que a gente pode é diversificar. Inclusive, ultimamente, a gastronomia, os chefes de cozinha têm usado muito essas espécies para enriquecer pratos da alta gastronomia, Tanto que nós já fomos premiados com pratos punk dentro da alta gastronomia. Sandra é estudante de biologia. Também acabou se interessando pelo tema e pelo papel social que ele acaba desenvolvendo. Primeiro que eu acompanho a professora Maed no estágio atualmente, e aí ela me convidou para entrar nesse ramo de punks, e eu achei interessante como ela falava de como a gente pode usar plantas que estejam ali no nosso quintal e de como a gente pode usar de diversas maneiras. Então achei interessante isso, é por isso que eu estou imersa nesse mundo também junto com ela, para dar continuidade à minha conclusão de curso. Ela foi uma das pessoas que acompanharam as explicações em São Luís e também no interior do estado, da palestra sobre botânica e o potencial da flora maranhense, como parte da programação da Semana do Meio Ambiente da Vale. O parque ele tem 14 anos de funcionalidade. E os 14 anos a gente prega a educação ambiental, tanto para alunos da fundamental, quanto para o nível técnico e um nível mesmo universitário. Aqui no parque a gente também vai ter oficinas com um tema bem abrangente e novo, que é para falar sobre a alimentação punk, que muita gente só viu falar, mas não conhece. Então, trazer essa cadeia alimentar diferente, que a gente possa mesmo ter no nosso quintal, fazer nossa hortinha, não só com aquele manjericão, com aquele alecrim, fazer um cardápio mais diferenciado com uma cadeia alimentícia de nutrientes também muito rica. Então, nosso objetivo mesmo da Semana de Meio Ambiente é valorizar os nutrientes que a terra nos proporciona, que infelizmente ainda são muito pouco utilizados.
acha que esse conhecimento ele ou não existe ou acaba se perdendo, né? Como a senhora disse, né? Dentro de casa as avós, eu conheço, mas o neto não conhece. O que acontece? Além da cultura, né? A gente tem cuidado para que essa cultura alimentar não seja perdida. Muito do que a gente sabe, né? Vem de bases de culturas alimentares. Tem a questão também, além da educação, né? Nós temos também grandes monopólios e grandes produções, né? Grandes monopólios de comércio, de mercado, que geram, né, commodities, mas aí a gente esquece do quintal de casa. Então a gente tem que valorizar, principalmente a agricultura familiar, o agricultor, né, o produtor rural, para que as pessoas conheçam e também levar isso para a educação, né? Além disso, desengavetar muito do que já se sabe, do que se tem conhecimento, com muitas coisas, né, que nós falamos durante a palestra, que as pessoas não têm acesso a isso. Então eu vejo, né, esse tipo de ação, com palestra, com oficina, nas semanas de meio ambiente, nas escolas, na própria âmbito familiar, né, na própria educação ambiental, né, nas disciplinas, né, na academia, né, na base, que isso tudo seja divulgado, né? Saber, né, que a gente tem um potencial, que a gente tem plantas que já estão aí há séculos alimentando pessoas e que caíram em desuso simplesmente porque ficaram sendo negligenciadas, ignoradas, né, para a produção rural também, e acabaram ficando esquecidas. Claro, né, que a gente tem outras espécies, outras plantas que são utilizadas, que elas entram, né, com tudo, porque elas têm, né, um comércio muito maior. Então a gente tem que fazer com que essas plantas sejam valorizadas e entrem também dentro de matriz agrícola, né, de uma escala produtiva, para que esses alimentos cheguem na mesa e que as pessoas tomem conhecimento disso. Mas a base de tudo é o conhecimento. A senhora falou aí da academia, né? Como é que a senhora vê esse conhecimento? Ele está sendo produzido, as pesquisas sendo feitas, estão encontrando dificuldades, ou a dificuldade está nessa comunicação, né? Sair da academia com essa informação? A ciência, de uma forma geral, né, esse conhecimento, ele já tende, né, a ter uma certa dificuldade de divulgação, de tudo mais, dentro, né, para que isso saia, né, para a comunidade. No entanto, tem muita coisa assim já sendo feita, mas assim, no Maranhão ainda, por exemplo, punk tem muito pouco, né, muito pouco falado, muito pouco feito, até por isso, né, eu estou aqui. Mas assim, na Amazônia já se fez muita coisa, no Sul já se fez muita coisa, no Sudeste, mas ainda são pouquíssimo diante de tanta biodiversidade, diante da riqueza que a gente tem. Como eu falei para você, só no Maranhão, assim, rapidamente eu posso dizer que tem pelo menos umas 500 espécies de plantas não convencionais e que não estão dentro de cadeias produtivas. E isso tudo E isso precisa ser divulgado através, né, de monografias, né, dos alunos, né, a gente fazer trabalho, mas que isso tem que ser popularizado em várias ações. A senhora falou de alunos, né? A senhora percebe a continuidade desse interesse, jovens se interessando, entrando na faculdade para poder ter esse conhecimento? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei contente, né? Eu recém ingressei agora na UFMA, eu fiquei bem contente porque assim, já tem alunos me procurando, querendo trabalhar o tema nas suas monografias. Quando souberam que eu estava aqui, disseram, nossa, tem uma professora de botânica que trabalha com botânica gastronômica, punk, né? E aí a gente está começando agora, né, engatinhando para desenvolver esses projetos. Então eu acredito que vai crescer bastante, porque como aconteceu em outros estados, né, quando eu estava em Roraima, tem no Amazonas também, professores trabalhando nessa temática, e aí eu acredito que o Maranhão vai absorver bem, até pela nossa mega biodiversidade que a gente tem na região. A senhora falou bastante também de economia, né? Isso pode ser visto de forma econômica, né, também. Há algumas vertentes que têm preocupação, né? Chegar um lado econômico vai acabar destruindo. Como é que é a sua visão sobre isso? Não, na verdade, a minha visão é de que não se conserva, né, o que não se conhece, né? Então, a partir do momento que você precisa de um recurso, você vai tentar mantê-lo, né? Então, assim, a manutenção da biodiversidade, ela está muito atrelada ao conhecimento, né, e, consequentemente, a usos sustentáveis, né? Então, assim, é mais fácil preservar e conservar, né,
aquilo que se conhece, que se usa, que se sabe que tem um fim, como, né, nós vimos, do que aquilo que realmente as pessoas nem conhecem e vejam, por exemplo, algumas plantas que são alimentícias e que as pessoas, por exemplo, veem como ervas daninhas, né, como matos, como insos, né, que vão prejudicar alguma produção. Na verdade, você poderia lançar mão disso, né, desse conhecimento e tornar isso, por exemplo, alimentício. E a partir daí, se eu sei que eu tenho um ambiente que aquilo me oferece muito alimento, eu não vou querer destruir. Então essa é a temática, né? Esse é o objetivo também. Punk, né, que a senhora fala tanto, né? Então vamos explicar, né? Que conceito é esse? Punk são plantas alimentícias não convencionais, né? É um acrônimo, né, que foi criado justamente para denominar, né, e facilitar também, né, a pronúncia desse acrônimo é mais fácil. Então o que está incluído dentro de punk, né? Muita gente pensa, são matos, né, que também são comestíveis. Não só o que as pessoas chamam, né, teoricamente de matos, mas assim, tudo que está disponível, né, na flora e que é alimentício, ruderal, planta silvestre, frutíferas inclusive, dentro de florestas, frutíferas que são negligenciadas, hortaliças, né, raízes, qualquer parte de planta, até inclusive de plantas convencionais, como por exemplo folha de batata doce, folha de cenoura, caule de mamoeiro, que são alimentícios, pode ser incluído dentro. Ele é um conceito muito amplo, né? Então ele abrange todo mundo. Antes se falava muito em hortaliças não convencionais, né? Em plantas alternativas, mas aí que plantas alternativas? Por que alternativa? Né? Na verdade elas não deveriam ser alternativa, deveria ser opção, né? A gente tem, hoje em dia a gente chega em vários, se você chegar no supermercado, você não consegue achar a biodiversidade local, você não consegue achar, né? Um abricó, um buriti, você não acha isso fácil no supermercado, né? Então a ideia é que isso tudo vá para as prateleiras, que isso tudo entre dentro dos nossos cardápios. Agora o Câmera 4 desse sábado, que fala sobre meio ambiente, faz um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já! Já estamos de volta com o Câmera 4. Hoje estamos conferindo propostas e também ouvindo o que tem a dizer especialistas sobre a necessidade de preservação do meio ambiente, tema que afeta a todos nós. O Parque Botânico da Vale, localizado em São Luís, fica em uma área de preservação ambiental de 100 hectares. O local oferece aos visitantes um contato direto com a natureza, ações voltadas para a sustentabilidade, além de contribuir com a conservação da fauna e flora. Quando o parque foi fundado, ele foi fundado no dia 5 de junho, justamente porque é o dia do meio ambiente, né? Para ter justo essa pegada de linkar um parque, que é totalmente botânico, aqui todos temos vários animais, como capijuba, como a preguiça, como as cutias, como raposinhas, borboleta azul, mas são todos soltos, porque a nossa grande vertente aqui do parque é a conservação ambiental. Por enquanto, são 4 trilhas, como esta que eu estou fazendo agora, mas o Parque Botânico está se expandindo. Novos trajetos estão sendo feitos para mostrar toda a beleza natural que existe aqui no lugar. Nas trilhas, os visitantes têm acesso a uma grande diversidade de plantas e animais. A nossa equipe foi contemplada com um bicho preguiça, que veio dar o ar da graça, junto com o seu filhote. Nas trilhas, por todo o local que se olha no parque, uma infinidade de plantas. A ampliação do parque passou pela montagem de espaços com espécies de plantas específicas, como o orquidário e este cantinho que ficou reservado para os cactos. O nosso cactário, que é o primeiro de São Luís, que foi inaugurado agora em outubro. O Parque Botânico conta com um espaço dinâmico e atraente, que permite desde a visitação até a realização de eventos. Temos um centro de treinamento que é composto de auditórios e 3 salas de aula. Esse auditório tem capacidade de 200 pessoas e cada sala de aula tem capacidade de 50. Temos uma outra sala que é o herbário, onde a gente tem nossas coleções botânicas, e temos um anfiteatro que cabe 350 pessoas.
todos esses espaços é só usados por funcionários, como auditório, sala de aula, não. Qualquer pessoa da comunidade, basta reservar com a gente que também pode se usufruir desse espaço. Uma vasta programação voltada para pessoas de todas as idades, com um objetivo fundamental: chamar a atenção para a preservação do meio ambiente, focado em temas fundamentais, como a sustentabilidade. A conscientização vem desde muito cedo. Aqui são crianças participando de oficinas de educação ambiental e plantio de mudas. As crianças aprendem brincando, até na recreação. As atividades são todas voltadas sempre para orientar e despertar a importância do cuidado com a natureza. O grande objetivo do parque hoje é formar uma mentalidade que seja agora, mas que começamos com aquele trabalho bem curto de formiguinha, mas que no futuro, daqui a alguns anos, as pessoas tenham essa consciência ecológica, a importância que a gente tem de preservar o nosso meio ambiente. Por ser instalada em São Luís, na área Itaquibacanga, o Parque Botânico também cumpre um importante papel social para a comunidade. Que é uma vertente de ida e volta, não é o que o parque ofereceu um cardápio, é um cardápio que a comunidade traz pra gente e a gente faz conforme a necessidade do que foi falado. Já tem uma boa interatividade da gente fazer aquela escutativa com os nossos vizinhos, né? Porque não basta só a gente estar implantado na área Itaquibacanga, a gente também precisa saber o que eles precisam e quais são as necessidades, sempre voltado para a vertente da educação ambiental também. Sua palestra, ela veio um pouco falando sobre a importância da manutenção da vegetação para a manutenção dos recursos hídricos, né? Fale um pouquinho como é que o senhor vê essa questão. Na verdade, existe essa interdependência, né? Tanto da vegetação, vamos falar aqui dessa vegetação ciliar que acompanha os igarapés, os rios. Existe uma interdependência entre a vegetação e esse curso d'água, né? Como que se dá essa interdependência? O curso d'água fornece a própria água e os nutrientes para a manutenção dessa vegetação e a vegetação, em contrapartida, fornece as condições ambientais para que aquele curso d'água tenha condições de manter os organismos que vivem ali em condições adequadas, né? Então, um não consegue existir sem o outro. Não dá para a gente falar no curso d'água sem a presença da mata ciliar, mas a mata ciliar também não vai conseguir se manter se aquele curso d'água vier a desaparecer. E quais consequências, né, desse desequilíbrio? O que acabou? Aí nós vamos ter várias consequências, principalmente no que se refere à biodiversidade, né? Digamos que você retire a mata ciliar. Essa retirada da mata ciliar vai desestabilizar o solo, né? Aquele solo vai se transformar, como na nossa região um solo muito frágil, rapidamente aí se transforma em areia. Com as chuvas intensas e sem a cobertura vegetal, todo esse material, essa areia vai ser carreado para dentro do curso d'água. Isso faz com que o leito desse curso d'água fique mais raso, né? Ele fique mais exposto à insolação, à radiação solar, com isso aumenta a temperatura da água. E vários organismos que vivem ali e que estão adaptados àquelas condições iniciais, àquela condição de equilíbrio, não vão conseguir se adaptar a essa nova condição, né, de temperatura de água muito alta, de um leito assoreado. E aí nós vamos ter perda de biodiversidade, né? Peixes, insetos aquáticos, organismos que participam dessa cadeia alimentar, né, vão desaparecer. E isso tem reflexo claro para o homem também, né? Sim, com certeza, né? Nós já vemos, por exemplo, alguns locais onde já está faltando peixe, a gente vê aquelas populações que vivem da pesca, né, principalmente em rios, algumas localidades a gente já vê essa reclamação de que a quantidade de peixe tem diminuído, né? Peixes que eles encontravam antes já não conseguem encontrar mais. A questão da navegabilidade dos rios, porque com o assoreamento o leito dos rios fica muito mais raso, né? E aquelas embarcações maiores não conseguem mais passar. E só falando de impactos para a população humana.
né? Falando de impactos para os animais, aí a gente tem todos aqueles insetos aquáticos que viviam ali, também servem de alimento para os organismos terrestres, né? Quando estão na fase adulta deles, vão voar e vão para aquela vegetação marginal ali, a mata ciliar, e vão servir de alimento para esses organismos terrestres, e aí já esses organismos passam a não ter mais essa fonte de alimentação, né? Então, só alguns exemplos do que pode acarretar a falta de uma mata ciliar. Pois é, e são vários exemplos, várias consequências, muitas bem visíveis, sim, né? E como é que o senhor vê a preocupação com relação a isso? O senhor acha que vem aumentando ou ainda não? A gente vê uma preocupação do lado, vamos chamar, dos ambientalistas, né? Porque existe aí essa questão dos ambientalistas versus os ruralistas, né? O ruralista, ele está preocupado com a agropecuária, com a agricultura, né? E infelizmente uma grande parte deles ainda não tem essa visão de preservação da mata ciliar, né? Em contrapartida, por outro lado, a gente vê os ambientalistas fazendo essas atividades de conscientização, como essa que a gente está vendo hoje, né? Que o parque está desenvolvendo aí na Semana do Meio Ambiente, de trazer as escolas. São iniciativas muito boas, né? Porque é a partir dessa juventude que a gente vai conseguir criar essa consciência ecológica, né? E fazer mudar essa visão de só destruir, de achar que vegetação em pé é perda de dinheiro, né? Então a gente sabe, a gente que tem essa visão de preservação, que uma mata dessa em pé vale muito mais do que ela derrubada. Uhum. Além dessa questão de valer muito mais para o planeta como um todo, né? O senhor também avalia que hoje em dia essa questão a economia não se dá bem com preservação, né? Uhum. Ela já é uma questão vencida ou ainda precisa ser muito melhor debatida? Não, com certeza, é vencido, né? Não tem como a gente fazer, economia com preservação não dá. As coisas, elas caminham juntas, dá para caminhar junto, né? Você pode plantar lá, ter a sua cultura, você pode ter o seu gado, né? Mas você pode também preservar as áreas de preservação permanente, as matas ciliares, né? E isso vai até a manutenção dessas áreas, vai trazer um rendimento melhor para o seu plantio, para a criação do seu gado, porque ali está mantendo as condições ideais para que aquela área que você está usando se mantenha por mais tempo. Uhum. Né? Nós vimos palestras aqui que mostraram que com a retirada da mata, o solo rapidamente se degrada, né? E em poucos anos esse solo não serve mais para nada. No começo ele até vai ser um solo produtivo, mas depois ele vai ficar improdutivo e também não vai servir para nada. Então, o ideal é que você mantenha a vegetação para que você tenha esse solo se mantendo produtivo por mais tempo. Uhum. Né? Então, tem que andar junto a questão da economia com a questão da preservação. São discussões importantes. O senhor acredita que essa discussão ela precisa ser mais ampliada? Ela ainda está muito restrita à academia, grupos específicos, ainda não está chegando à população como um todo? Como é que o senhor vê? Acho que tem que ter uma linguagem adequada à população, né? Existe muita discussão, mas numa linguagem que ainda é um pouquinho complexa para que a população, de modo geral, entenda. Uhum. E eu acho que a gente só vai conseguir realmente essa preservação a partir do momento em que a gente consiga o engajamento da sociedade, né? E para isso, nós temos que usar uma linguagem mais acessível, né? Não dá para usar aquela linguagem que a gente usa na academia, nos artigos científicos e querer com isso despertar uma consciência ecológica na população, que fica meio complicado. E você acha que já se percebeu isso? Ou que essa linguagem ela precisa ser adotada? Está se buscando esse caminho? Sim, eu acho que nós vimos hoje nas palestras aqui muito isso, né? Uhum. Palestras mais voltadas para o público geral, nós não vimos aquelas linguagens rebuscadas, com termos difíceis que se usam, porque a população, de modo geral, não entende. Então, eu acho que a academia também já percebeu
que precisa fazer essa mudança na maneira de abordar o assunto para que consiga alcançar a sociedade como um todo. Nós estamos na região da Amazônia, né? O senhor veio, inclusive, num estado ainda mais dentro, né, da região. Como é que o senhor vê esse olhar que se dá, né? Não só aqui no país, mas esse olhar mesmo de governo, não só nosso, mas de outros países, essa preocupação é uma mesma preocupação real? Como é que o senhor vê? Nós temos, assim, estamos com um governo que se mostra como um predador sobre a região amazônica, né? Acho que nunca tivemos nenhum governo que tivesse tanto essa vontade de desmatar, né? De entrar nas áreas indígenas, de permitir garimpo dentro dessas áreas. Então é uma situação preocupante, né? Do ponto de vista do atual governo. Acho que precisa esse governo mudar esse olhar, mudar esse direcionamento e ver que a região amazônica ela é importante e perceber a importância da manutenção da vegetação para a manutenção do nosso planeta. Né? Não dá para a gente pensar num planeta sem árvores, por exemplo, né? Como eu falei na nossa palestra. Esse planeta sem árvores só existia lá no filme do Mad Max. Né? Não dá para a gente pensar em viver num planeta sem árvores, porque vai ser um planeta inabitável. Sem árvore, sem água e uma coisa levando a outra. Isso, tudo, né? como o tema da Semana do Ambiente diz, tudo está conectado, né? Sem árvore eu não tenho chuva, eu não tenho solo, sem solo eu não tenho alimentação, né? Não tenho a água, sem a água eu não tenho os peixes e a gente acaba entrando num colapso econômico. Agora mais um rápido intervalo. No próximo bloco, continuamos, claro, com a nossa discussão sobre o meio ambiente. Até já! Já estamos de volta com o Câmera 4 e nesse último bloco a gente continua acompanhando exemplos, dados e propostas que incentivam ações voltadas à preservação do meio ambiente. Já fossem partículas de solo já se formando, né? E essas partes maiores, pedaços ainda um pouco bem visíveis. Todos atentos a cada informação que chega, elementos que podem passar a fazer parte do dia a dia da profissão e na preservação do meio ambiente. Este grupo de jardineiros foi o público da palestra sobre solo e planta para a conservação ambiental. Aguinaldo começou a atuar como jardineiro há cerca de 1 ano. Vai levar o que aprendeu para a rotina. Ajuda muito, principalmente a gente que trabalha na parte da jardinagem, né? Às vezes a gente trabalha na jardinagem, mas nós não sabemos tudo. E hoje foi uma aula que nós tiramos muito proveito, né? Principalmente através dos barrancos, né? Que a gente, muitas das vezes, a gente faz trabalho em barrancos, né? Mas às vezes a gente não sabe o risco que a gente corre. E através dessa palestra hoje nós podemos aprender algo que a gente pode levar para o nosso cotidiano da nossa atividade. Os conceitos foram repassados pela professora Ana Maria Araújo, desde a formação do solo até a caracterização de solo vivo. Internamente nós temos no solo a presença de micro-organismos, né, que trabalham atentamente ali na decomposição da matéria orgânica, transformando esses materiais em nutrientes que são utilizados pelas plantas, né? Então, fazendo trabalhos de escavação de solo, né? Movimentando esse solo, promovendo a aeração, então enriquecendo esse solo. Então, isso aí tudo acontece por quê? Porque existe um ambiente que proporciona essa vida desses micro-organismos e desses outros elementos também, insetos, né, que vivem ali dentro do solo. Para ela, manter o solo vivo e em condições adequadas é algo fundamental.
Preocupação que deve ser constante, até porque a degradação faz parte de um processo considerado rápido e com consequências graves. Já a recuperação não é algo tão simples assim. Elementos como queimadas, ocupação irregular e o uso indiscriminado de agrotóxicos estão entre os principais problemas apontados. Existem muitas das coisas, a gente fala assim que o solo, às vezes são ruins pela própria origem, né? Pela forma mesmo natural deles, mas outras coisas acontecem no solo que levam a uma degradação pela questão do manejo, né? Práticas que o homem utiliza para fazer uso daquele solo. Troca de experiências boa para todos os envolvidos e que reforça a conscientização. A gente tem sim uma preocupação no meio ambiente, né? Com a proteção dos animais, das plantas, né? Não poluir o rio e também não matar os animais, né? Porque de uma forma ou outra a gente depende deles para sobreviver, né? Acredita que há uma consciência disso ou precisa-se que as pessoas se atentem mais a esse ciclo e quanto eles são importantes para as pessoas também? Pronto, então as plantas elas utilizam desses elementos para nutrição, já falei, né? Então o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, elas absorvem da atmosfera por um processo de fotossíntese. Alguns desses elementos também, do próprio solo, eles estão na forma mineral e que a planta não consegue, estão na forma orgânica, aliás, e que a planta não consegue absorver naquela forma. Então, eles têm que ser transformados. Então, daí o ciclo. Então, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio, ele é um elemento essencial para qualquer planta. A planta exige em grande quantidade esse nutriente. Mas, em compensação, o solo não tem reservas grandes, porque o solo não tem minerais ricos em nitrogênio, né? Então a fonte de nitrogênio é a matéria orgânica. E essa matéria orgânica, quando ela chega no solo, como o próprio nome está dizendo, a matéria é orgânica. Então todos os compostos que estão fazendo parte daqueles materiais são orgânicos e a planta não consegue absorver diretamente esse nitrogênio orgânico. Então tem todo um ciclo de decomposição, de transformação do nitrogênio dentro do solo, para que ele possa se disponibilizar para a planta, né? E aí, uma vez que ele está na planta, ele se transforma em proteínas, que são necessários para a gente, né? O próprio carbono também, ele está muito ligado ao ciclo do nitrogênio, então eles acontecem quase que de forma paralela, né? Então, acontece também no solo. Então, a gente tem que conhecer o solo, conhecer esses ciclos, né? O comportamento desses nutrientes faz com que a gente que trabalha dentro na área de solos, né, com a agricultura, a gente possa manejar esses elementos quando a gente está usando fertilizante, por exemplo, né, da forma mais correta, que não causa mais danos, saber a época que a gente vai aplicar, a dose que a gente vai aplicar, por que a gente está aplicando daquela forma, por que a gente parcela, por que a gente não parcela. Então, essas coisas todas é importante e precisa que a gente tenha conhecimento, tenha consciência, né, na hora de fazer uso desse solo. Aí se fala muito, pegando esse ponto, de então desenvolvimento econômico, por exemplo, é inimigo de preservação, é inimigo do meio ambiente. Como é que a senhora vê isso? Porque eu não acho que seja inimigo, porque da mesma forma que a gente tem que produzir de forma sustentável, acho que um país, um estado pode crescer em outras áreas, né? Então, preservando aquelas áreas que não são apropriadas para construção civil, que não são apropriadas para um aterro. Então, assim, procurar crescer, mas procurar crescer dentro de onde é permitido, né? Então, dá para você separar, né? Ter crescimento e ter condições de manter a natureza, né? Então, preservar o ambiente e evitar esses danos, evitar mortes, evitar essas coisas todas que estão acontecendo aí. Já no finalzinho da sua palestra, a senhora diz as agressões, elas são rápidas. Sim. A formação, a recuperação, um processo lento. Muito é isso lento, mesmo? Isso mesmo. Como eu falei,
o solo leva muito tempo para se formar, né? Mas a degradação, em poucos anos, a gente consegue, alcança, no caso, um nível que deixa o solo improdutivo, deixa o solo degradado, né? Então, tem várias coisas que favorecem isso aí. Então, manejo, às vezes a gente fala assim, até mesmo a irrigação, então está produzindo muito, porque com a irrigação está... Mas não tem o cuidado de fazer uma boa drenagem, termina salinizando o solo, então leva a um processo de degradação também. Então tem que ter todo o cuidado, né, com tudo que a gente utiliza. Entendi. Tá? Ali na sua palestra tinham jardineiros, né? Pessoas que lidam com isso. Como é que a senhora vê essa troca, né? A senhora trazendo essas informações, eles com as experiências deles? Eu achei assim muito legal, porque às vezes a gente está falando para uma plateia que ninguém tem nada a ver com aquilo, ninguém nunca, né, mexeu em solo, não sabe o que é. E quando a gente começa a falar, por mais que eles não estivessem entendendo tudo que eu estava falando, né? Procurei usar uns exemplos assim para ver se eles se familiarizavam, mas a gente espera que tenha deixado uma sementinha, né? E que a partir de agora, quando eles comecem a trabalhar, eles meio que se repetir alguma coisa, mas alguma coisa ficou para eles, né? E que eles passam a ter um pouco mais. Geralmente quem trabalha com jardim já trabalha com gosto, já querendo preservar, já querendo deixar a coisa bonita nesse parque aqui, lindo que só. Então agora acho que eles vão ter um cuidado maior e não vão ter assim o solo só com uma terra, mas, né, ver o solo com outros olhos, ver que por trás daquilo ali tem muita coisa e que pode expressar também, deixar muita coisa boa para eles. E o que representa para a senhora atuar nessa área? Eu gosto muito, assim, sou agrônoma, por opção, resolvi, quando eu fiz agronomia, gostei, eu dizia assim, queria medicina, não deu certo, fui fazer agronomia, passei. Nos primeiros anos eu disse, vou fazer medicina novamente, mas depois desisti. Eu falei, não, vou seguir dentro da agronomia, porque é uma área muito, dizer assim, diversificada, né? Você tem muitas áreas de atuação. E depois que eu escolhi a parte de solos para me especializar, aí mesmo que eu fico apaixonada. Então, assim, gosto muito da área de solos. E a gente, dentro da minha área, eu trabalho com a parte de fertilidade, mas gosto muito da parte de pedologia, de origem de solo, de tudo. Só nesta visita foram mais de 200 crianças e adolescentes de 6 escolas públicas e particulares da capital. O passeio começou com uma aula sobre o meio ambiente. A partir deles que vai começar essa mudança, né? Na minha visão assim, não adianta mais a gente tentar mudar aqueles mais antigos já, os mais idosos, porque já tem uma cultura formada, né? Que é difícil a gente mudar. Mas se a gente começar a trabalhar a partir das crianças, né? Os jovens, os adolescentes, a gente consegue criar neles essa consciência ecológica, né? E mudar essa visão sobre o meio ambiente, despertar o interesse pela preservação desse meio ambiente, sem o qual nós não vamos conseguir sobreviver mais, né? E aqui o conhecimento não fica apenas na sala de aula. Esses alunos, por exemplo, tiveram uma instrução sobre a importância da preservação das matas ciliares. E eles vieram fazer uma trilha guiada, onde puderam constatar essas informações na prática. Eu achei muito interessante, muito mais para conscientizar os jovens de hoje em dia, porque eu vejo muito que eles não estão dando muita atenção para o meio ambiente, para a sociedade. Então a gente tem que ter mais passeios como esses nas outras escolas com os jovens para conscientizar a preservação do meio ambiente como está hoje em dia. O Parque Botânico da Vale fica na Avenida dos Portugueses e qualquer pessoa pode visitá-lo. O nosso parque, né, ele é aberto de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Não precisa agendar, só agenda quem quer fazer as trilhas, que é aquela mais dentro do mato, que é mais técnica, que a gente vai e acompanha, fica 1 hora dentro do mato e faz toda essa explanação sobre a nossa flora. Mas quem quiser só visitar, basta chegar na portaria, falar que veio conhecer o parque, que na mesma hora o acesso vai ser liberado.